Bem, então voltando a falar de taxas como modalidade de tributos, é necessário fazer a distinção entre serviços ut singuli e serviços ut universi. Os serviços ut singuli, eles são singulares, individuais. Eles buscam a satisfação individual e direta das necessidades dos indivíduos. Então, os serviços ut singuli é possível determinar o usuário, ou pelo menos ele é determinável. Há uma mensuração individualizada da utilização por parte dos usuários, dos contribuintes. Logo, esse tipo de serviço é serviço que é cobrado mediante taxa. Já os serviços ut universi, eles são universais, coletivos, gerais, são prestados à coletividade, não são usufruídos de maneira direta pelos indivíduos. Eles são prestados a usuários indeterminados. Não há possibilidade de uma mensuração individualizada. Logo, esses serviços são tributados, são custeados por impostos. Por exemplo, serviço de limpeza pública, ele é coletivo, geral, não é passível de individualização, mensurar cada indivíduo. Logo, trata-se de imposto. Continuando, a taxa de resíduos sólidos, a taxa de lixo, vai ser uma cobrança municipal que vai buscar cobrir os custos da coleta, do transporte, do tratamento e da destinação final do lixo urbano. Muitas vezes, essa taxa é cobrada juntamente com o IPTU, embora possa ser cobrada de maneira fracionada. Ela é regulada pela Lei Federal 14.026 de 2020. Ela busca fazer com que os municípios tenham receita para coleta e transporte de lixo, isso incluindo a remoção de resíduos de residências, comércios e via pública, para manutenção de caminhões de lixo, usinas de reciclagem e aterros sanitários. Bom, quando a gente fala em taxa, já que ela é uma contraprestação, já que é um tributo vinculado, já que é um tributo finalístico, há uma regra que diz que deve existir uma correspondência entre o valor exigido e o custo da atividade estatal. A taxa não é para arrecadação. A taxa deve ser proporcional ao valor que é necessário para custear a realização da atividade que demanda taxa. Tem que ser proporcional. Não é necessário uma precisão rigorosa de valores, mas deve ter uma razoável vinculação. Outra coisa importante: base de cálculo de taxa não pode ser idêntica à adotada por impostos. Isso vem no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, até porque impostos, serviços ut universi, taxa, serviços ut singuli. Agora, é bom ficar atento com a súmula vinculante 29 do STF, que não permite a adoção integral no valor da taxa da base de cálculo própria dos impostos, mas admite que alguns elementos da base de cálculo dos impostos, desde que não seja uma identidade integral,
podem formar a base de cálculo da taxa. Continuando, taxas diferem de preços públicos, tarifas. As taxas são cobradas, já dissemos isso, em função do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos que são específicos e divisíveis. Efetivo ou potencial, porque pode-se cobrar taxa se o serviço for meramente posto à disposição. Logo, a taxa tem um caráter de contraprestação. Isso é diferente do preço público, da tarifa, porque a tarifa não é necessariamente algo que está vinculado ao Estado. Tanto é que a tarifa geralmente é regulada por normas de direito privado, ao passo que a taxa é regulada por normas de direito público. Muitas vezes, ou melhor, quase sempre, a tarifa é vinculada a outras entidades públicas ou privadas. São taxas, por exemplo, os serviços judiciários, emissão de passaporte, fiscalização de instalação de empresas, as atividades do Corpo de Bombeiros. Se já algumas outras atividades que não são executadas diretamente e exclusivamente pelo Estado, sendo executadas por empresas públicas, sociedades de economia mista ou por empresas privadas na qualidade de concessionárias ou permissionárias, a gente fala em tarifa, em preço público, e aí não tem caráter de tributo. Por exemplo, gás, energia elétrica, transporte coletivo. Como já dito, taxas são reguladas pelo direito público. Tarifas ou preço público são reguladas pelo direito privado. As taxas devem ser impostas por lei e tem pagamento compulsório. As tarifas são obrigações contratuais e a prestação pecuniária é facultativa. Por exemplo, a taxa de lixo. Mesmo que o serviço seja colocado à disposição e a pessoa faz uma viagem, ela tem que pagar a taxa de lixo. Tarifa de energia elétrica. Se a pessoa viaja e consome pouca energia elétrica, ela vai pagar o mínimo da energia elétrica. O pedágio também não é taxa, porque o pedágio é cobrado com base na efetiva utilização de rodovias conservadas pelo poder público ou pela iniciativa privada. São autorizadas pelo inciso 5º do artigo 150 da Constituição, mas não tem natureza de taxa, mas sim de serviço público, até porque não são fixadas por lei. E com essas considerações, encerramos aqui o estudo de taxas.